A cama quente se diferencia da comum por ter um enchimento especial em várias camadas de matéria orgânica, grossa e fina. As camas quentes, por sua vez, podem ser divididas em camas quentes simples, camas quentes com bordas e camas quentes elevadas. As primeiras camas quentes, cercadas por tábuas, nós fizemos há mais de 15 anos. Tábuas comuns não são um material muito durável. À medida que os bordos de tábuas iam se deteriorando, no lugar dos antigos fazíamos novos, mas já camas quentes altas. Nós experimentamos muito e continuamos experimentando tanto com as opções de colocação de matéria orgânica grossa e fina e suas composições, quanto com opções de bordas simples, confiáveis, duráveis, mas ao mesmo tempo baratas para nossas camas. Naturalmente, acumulamos bastante experiência que queremos compartilhar com vocês, estimados espectadores, do canal Canções de Yasha Koshiak. Este não é nem de longe o primeiro vídeo sobre canteiros no canal, mas foi justamente neste vídeo que tentei fazer o resumo mais importante de toda a nossa experiência com canteiros. Gastando apenas uns 20 minutos do seu tempo, você vai aprender tudo o que passamos e descobrimos em mais de 15 anos. Então vamos por partes. Olá a todos! Esta é a nossa primeira canteira alta e quente. Eu a fiz com sobras de lajotas e tábuas. Como material orgânico mais grosseiro, madeira desnecessária serve perfeitamente, ela é colocada no fundo. A segunda função dessa camada é bloquear o frio que vem das profundezas da terra após o inverno. Pedaços de vergalhão para ligação e maior estabilidade das bordas. Eu cubro a matéria orgânica grosseira com uma camada de terra. Para compostar resíduos vegetais, usamos caixas de madeira. Nelas colocamos galhos triturados, ervas daninhas, grama cortada e folhas. Na parte de cima do composteiro fica a matéria orgânica média, que mal começou a se decompor. No meio fica a matéria orgânica fina e no fundo o humus mais puro. Nessas caixas, o processo de compostagem não é muito rápido, mas elas são excelentes reservatórios para acumular matéria orgânica para os canteiros. Assim que a caixa de composto começa a transbordar, isso significa que chegou a hora de montar ou recarregar mais uma cama quente. A matéria orgânica nas camas quentes funciona em média por cerca de 6 anos. Nestas imagens estou recarregando a cama com nova matéria orgânica. Eu fiz isso há 2 anos. Tudo igual como quando se prepara uma nova cama quente. Procuro colocar o solo retirado na ordem inversa à retirada para que a camada inferior fique embaixo e a camada superior permaneça em cima sempre que possível. Nas camadas inferiores do solo fértil estão os anaeróbios. Anaeróbios são micro-organismos capazes de viver e se desenvolver na ausência de oxigênio livre. Eles obtêm energia para suas atividades vitais através da decomposição de substâncias orgânicas e inorgânicas. Nesse processo, é liberada muita energia térmica. Nossa próxima horta elevada e quente será feita com restos de tijolos vermelhos ocos. O calor contribui para o crescimento mais rápido das plantas e para o aumento da produtividade. Especificamente nessas hortas, as bordas ficaram muito confortáveis. Você pode se sentar nelas enquanto saboreia a colheita ou até mesmo deitar para descansar do trabalho árduo. E o trabalho só é difícil quando se prepara uma nova horta e uma vez a cada 6 anos, quando ela precisa ser renovada. Durante todo o resto do tempo, essas hortas facilitam muito o nosso trabalho no jardim, transformando tudo em puro prazer. Cuidar e manter o espaço entre as hortas altas e quentes é um verdadeiro prazer. Uma grande vantagem dessas hortas, na minha opinião, é que as tábuas não têm contato direto com o solo e, por isso, podem durar mais do que as tábuas das hortas feitas apenas de madeira. Quando a matéria orgânica se decompõe nas hortas quentes, ocorre um afundamento gradual da terra. Quando necessário, na primavera, antes do início de mais uma temporada de jardinagem, acrescentamos terra. A próxima geração das nossas hortas com bordas é feita de um compósito resistente caseiro. Passamos a usá-las quando acabaram os restos de lajotas e tijolos. Se você colocar uma tábua atravessada, também pode se sentar confortavelmente enquanto, por exemplo, planta as mudas. Vou falar dessas hortas um pouco mais tarde, mas por enquanto vou contar sobre a principal grande vantagem das hortas feitas de lajotas e tijolos. Já percebi há muito tempo que perto de grandes pedras, cercas de tijolo e concreto, a vegetação simplesmente prospera. Com certeza você também já percebeu isso. Tudo isso graças ao efeito de acumulação de calor. Decidi usar azulejos e tijolos por um motivo.
O tijolo e o azulejo formam bordas potentes e com alta capacidade de retenção de calor. Neles deve ocorrer o acúmulo de calor solar durante o dia e sua transmissão uniforme à Terra esfriando durante a noite. Na nossa região, noites quentes são uma grande raridade, e tudo isso é um acréscimo ao calor gerado pelo trabalho dos anaeróbios. Os azulejos e tijolos nas canteiras são montados sem argamassa. Tudo se mantém pelo princípio do assentamento gravitacional e de forma bastante confiável. Minha intuição não me decepcionou. As canteiras realmente se mostraram super produtivas. Se não tivéssemos todos esses restos, teríamos que comprá-los. O resultado vale a pena. Percebemos isso rapidamente durante o uso posterior. A matéria orgânica bruta deve ser obrigatoriamente coberta com o solo retirado. É recomendável regar bem essa camada, assim a terra preencherá os espaços vazios entre os resíduos de madeira. Mais uma vez, o conteúdo da composteira entra em ação. 8 anos atrás, quando publiquei um post sobre esse tipo de canteiro no Picaboo, os usuários do Picaboo previram que esses canteiros durariam no máximo uma temporada. Diziam que sem concretar, os canteiros não resistiriam. Aliás, se você não tem uma máquina de marcenaria com função de aplainamento, não tem problema. Você pode trabalhar as tábuas com uma esmerilhadeira comum, usando um disco flap. Não é tão rápido quanto com uma máquina, mas dá para conseguir um visual autêntico de tábuas talhadas à mão. É justamente a ausência de concretagem que salva esses canteiros de danos no nosso solo difícil e muito sujeito a movimentações. As lajotas e os tijolos não estão presos entre si, então as bordas não podem rachar. Nos nossos canteiros feitos de lajotas e tijolos, as tábuas não servem apenas para que você possa sentar ou deitar nelas à toa. Elas têm ainda outra função, até mais importante. Enquanto eu preparava as tábuas, minha esposa já conseguiu plantar as mudas. A fileira inferior de tijolos é firmemente sustentada pela terra. A fileira superior de tijolos é pressionada pela terra por dentro. E por fora, esse impacto é limitado por uma borda de madeira resistente, na qual, de bônus, você pode sentar e até deitar. Os furos nas tábuas e os arcos instalados neles transformam facilmente esses canteiros em estufas. Também é possível fazer travessas adicionais, por exemplo, de vergalhão, para melhorar a ligação entre as bordas. Vamos nos transportar por um momento para os dias de hoje. Parece que tive uma ideia de como fazer várias casinhas de passarinho de uma só vez. Prendi com parafusos 1, 2, 3, 4 tábuas. Eu chamo essa viga de pseudotoras. As casinhas de passarinho vão nos ajudar a atrair o trabalho gratuito das aves. Elas ganham alimento e nós ganhamos o combate às pragas. Todo mundo sai ganhando. Na frente, as casinhas de passarinho terão 33 centímetros de altura e atrás, 27 centímetros. Dessa forma, para 2, serão necessários apenas 60 centímetros de falsa viga, e de 2 metros de falsa viga, dá para fazer no mínimo 6 casinhas de passarinho. E é exatamente isso que eu preciso, exatamente como rolinhos e sushi. Enrolei e só preciso ir cortando. Nestas imagens, há um exemplo muito claro do que o tempo e os efeitos atmosféricos fazem com as bordas das canteiras feitas de tábuas. Não havia mais sobras de ladrilhos ou tijolos. E eu decidi experimentar mais uma opção de bordas. O novo objetivo é fazer bordas que não acumulem calor, mas sim o mantenham dentro, assim aumentando a eficiência do aquecimento do solo pelos micro-organismos anaeróbicos. O segundo objetivo era abandonar completamente o uso das tábuas frágeis. Sem contato direto com o solo, as tábuas nas novas canteiras duravam mais, mas ficava claro que, mesmo assim, não iam durar por muito tempo. Naquela altura, eu já havia testado a viabilidade de paredes feitas com malha de fibra de vidro reforçada e composto adesivo para isolamento térmico de poliestireno estrudado. Implementei e testei esse tipo de parede no meu projeto Casa por $1.000. Decidi agir de forma semelhante com as bordas das canteiras. Por isso, mais uma vez, rebiquei e reforcei o poliestireno estrudado. As peças das bordas ficaram com a mesma largura das placas padrão de isolamento, cerca de 60 centímetros. Nenhum reforço adicional estava planejado. Por isso, para garantir a segurança, decidi enterrar as bordas aproximadamente até a metade da largura no solo. Para isso, aprofundei mais nas extremidades. A presença da borda da antiga canteiro com borda também facilitou a marcação. Depois disso, como dizem, é só questão de técnica.
tudo é ainda mais fácil do que com lajotas ou tijolos. Foi desmontada a última lembrança do antigo canteiro, novos tempos estavam chegando. Decidi unir as bordas entre si usando um método já testado. Exatamente assim, as paredes estão conectadas no nosso inovador banheiro público europeu. Pela experiência, posso dizer que quanto mais bagunça houver no quintal, mais matéria orgânica bruta pode ser coletada e organizada. A melhor opção é combinar a criação de um novo canteiro quente com a organização do quintal. Tudo o que antes teria que ser jogado fora ou queimado, agora pode ser enterrado de forma útil. Adeus, velho banheiro caindo aos pedaços. Agora temos um novo, moderno, feito 90% de poliestireno estrudado. Atrás do galpão, há muito tempo estava guardado cavaco para experimentos na direção do concreto barato com cavaco. Agora ela pode ser tranquilamente sacrificada para matéria orgânica bruta, já que foi encontrado um material muito mais eficiente do que o concreto com cavaco, que está moral e tecnologicamente ultrapassado. Perto do nosso novo banheiro externo, estava esperando sua vez, provavelmente, a matéria orgânica bruta mais útil que se pode imaginar. No outono, podaram o jardim e trituraram os galhos com folhas usando um triturador de jardim. A biomassa ficou lá por meio ano e, graças à enorme quantidade de minhocas que a habitaram, agora parecia até viva. Mas por que parecia? Ela realmente está viva. É um reservatório de energia viva e benéfica. O material orgânico do composteiro fica separado, o humus pronto fica separado. Ao preparar um novo canteiro quente, não faz mal adicionar um pouco de humus junto com a terra ao intercalar as camadas. Assim eu economizo com aditivos comprados. O humus contém anaeróbios e eles rapidamente vão se espalhar pelo material orgânico fresco. A camada superior da terra retirada se torna a camada superior do próximo canteiro. Eu molho tudo muito bem. Mais uma vez, no último momento, consegui deixar minha esposa participar do plantio das mudas. Se eu tivesse atrasado mais 1 ou 2 dias, eu seria o principal culpado pelas mudas terem crescido demais. Se no primeiro ano de uso a nova cama elevada e quente não correspondeu 200% às suas expectativas exageradas, não se preocupe. Elas atingem sua potência energética total no segundo ou terceiro ano. Os micro-organismos precisam de tempo para se estabelecerem e se adaptarem aos novos lugares. Tudo acontece como conosco, seres humanos. Passou-se um ano, tudo está firme e seguro. Está claro que o experimento foi bem sucedido e agora a horta pode ser um pouco cultivada. Para isso, usei restos de cola para azulejo. Aproveitei e reforcei também as bordas. Essa foi minha primeira experiência decorando a superfície como se fosse pedra natural. Não julguem com rigor, daqui pra frente vou melhorar. Um pouco de verniz acrílico antisséptico para pedra, gesso e concreto, e o canteiro está pronto para a próxima temporada de jardinagem. Agora, ainda mais bonito. Infelizmente, a automação do trabalho na horta ainda é muito baixa, ao contrário do trabalho doméstico. Os tempos previstos no filme As Aventuras do Eletrônico estão chegando. Agora,
Quem trabalha em casa são os robôs, não as pessoas. Ele ainda não pode plantar mudas sozinho, mas pode ajudar muito na limpeza. Depois, percorremos um longo caminho na melhoria do nosso quintal. Com a ajuda de um compósito caseiro barato à base de Penoplex, com ele, fizemos uma banheira mini piscina, um novo caminho de jardim muito leve, uma cerca leve e resistente que parece uma construção sólida. Portanto, ao continuar a substituir os canteiros aquecidos com bordas por canteiros elevados e aquecidos, decidi usar novamente o compósito à base de poliestireno estrudado. Comprei um pacote de Penoplex Comfort com apenas 3 centímetros de espessura e deixei as placas ásperas usando uma lâmina de serra para madeira retirada do cabo. Colei as placas de Penoplex em tiras, conforme o tamanho necessário para as bordas dos novos canteiros. Para colar, como de costume, usei espuma adesiva de poliuretano para a construção. Para reboco e reforço, como sempre, usei cola em sacos para isolamento térmico e uma tela de fibra de vidro resistente à alcalinidade para reboco. Esse trabalho é muito simples e não exige nenhuma experiência em construção, já que todo o processo de fabricação das peças desse compósito caseiro acontece na posição horizontal. Existe à venda o Penoplex Stena já áspero, mas a espessura dele é de 5 centímetros e para mim 3 já são suficientes. Eu organizei uma mini produção de canteiros, eles estão saindo como pão quente. Agora vai chegar mais um cliente para pegar o pedido dele. Brincadeira. Depois do nosso pequeno negócio familiar de produção de saunas em formato de barril, nós paramos com o negócio. Os bielorrussos que estão enriquecendo rápido não querem mais comprar nossas saunas barril baratas. Uma vez eu realmente fiz tantas peças prontas assim, mas não foi para as hortas, e sim para o meu projeto Casa por $1000. Para 2 novos canteiros, com mais de 5 metros de comprimento e cerca de 1 metro de largura, eu precisei de apenas 2 peças longas e uma curta. Dessa vez, eu me propus a fazer canteiros com o dobro de economia de materiais. Esses foram os primeiros canteiros que decidi preparar com antecedência. Comecei o trabalho em uma garagem aquecida, foi no final de fevereiro ou no início de março. No nosso quintal, o estilo mediterrâneo já estava começando a se formar. A banheira, o caminho e a cerca foram revestidos com pedra natural. Com os novos canteiros, decidimos seguir o mesmo estilo. A textura da pedra foi feita com um adesivo para azulejo mais barato. Dei cor usando tinta branca para a fachada, adicionando pigmentos coloridos baratos. Por cima, apliquei 2 camadas de verniz acrílico antisséptico levemente tonalizado para pedra, concreto e reboco. Nas novas canteiras, decidi não enterrar metade das bordas. Isso permitiu economizar ainda mais nos materiais. Já as bordas dos canteiros antigos, essas eu realmente não me importo mais. Para desmontar, tanto o pé quanto a mão levantam facilmente. Agora elas só podem ser usadas como matéria orgânica grosseira. Enterrou não mais do que a profundidade de uma pá, e nas bordas só uns 3 centímetros. Dessa vez, decidi montar as bordas de uma forma mais clássica. Para isso, usei estacas feitas de perfil barato, comprado para drywall, e outras pequenas coisas que você pode encontrar em qualquer loja de materiais de construção. Apenas 3 centímetros de Penoplex tem a mesma condutividade térmica que 17 centímetros de madeira seca ou uma parede de tijolos de 2,5 tijolos. Só posso imaginar como ficariam os canteiros com bordas feitas desse tipo de madeira. Graças ao alto isolamento térmico, eles são significativamente mais eficientes em termos de calor. O Penoplex praticamente não absorve água e não a deixa passar de jeito nenhum. A umidade não passa pelas bordas de forma alguma. Comprovei isso pessoalmente fazendo uma piscina pequena de imersão com esse material. Essas canteiras podem ser regadas com muito menos frequência. A cobertura com grama cortada protege muito o canteiro contra o ressecamento. Junto com as bordas vedadas, isso proporciona uma grande economia tanto de água quanto de tempo gasto na irrigação. O Penoplex
É usado há muito tempo para o isolamento de pisos, rodapés, tetos, sótãos, telhados, varandas, sacadas e fachadas de casas. Com ele, as casas são isoladas ao redor do perímetro. Ele é colocado sob calçadas, caminhos de jardim, estacionamentos, eliminando o levantamento do solo causado pelo congelamento. Eu percebi isso e tentei apenas ampliar o leque de aplicações dele. O Penoplex não é suscetível a efeitos biológicos, ou seja, não apodrece como a madeira. Sua vida útil é superior a 50 anos, o que significa que essas bordas podem ser feitas uma vez e para sempre. A fase ativa de um jardineiro comum raramente dura mais de 50 anos. As pessoas geralmente começam a se sentir atraídas pela terra depois dos 30 anos, e por volta dos 70, essa atração diminui. Muitos já querem se afastar da horta, começar a viajar, fazer vários cruzeiros e conhecer muitos países. Ou isso não é sobre nós? Naquele dia, minha esposa usou a habilidade de serrar não no sentido figurado. Formou-se uma certa quantidade de galhos. Eu gosto muito de trabalhar com o triturador de jardim. O processo acalma os nervos e rapidamente me coloca em um estado agradável. Minha esposa não só serrava, mas também juntava os galhos ativamente. Só me restou carregar o que ela juntou. No inverno, os canteiros são cobertos com grama cortada e folhas caídas. Na primavera, os canteiros são reabertos. A matéria orgânica, após a reabertura, é um excelente material orgânico intermediário para novos canteiros elevados. Estes são os primeiros canteiros elevados para os quais foi possível coletar matéria orgânica sem recorrer ao acúmulo em caixas de compostagem. Eu já disse, quanto mais bagunça no quintal, mais fácil é encontrar matéria orgânica para os canteiros. Até me pareceu que esses canteiros atingiram o máximo logo na primeira temporada. Se isso não é o máximo, o que será que vem depois? Só posso imaginar. Aliás, a nova caixa de compostagem também foi feita desse material. Talvez eu faça uma portinha ou uma abertura embaixo. Mas, por enquanto, tudo que coloco no composteiro desaparece como se fosse para um abismo, e ele nunca enche. Já faz 2 anos. As bordas aguentam tranquilamente a rotação adequada do aparador. Os experimentos com o novo compósito à base de Penoplex estão acontecendo o tempo todo. Eu até fiz anéis para a fossa séptica com esse material. Eles não exigem custos de entrega, pois são feitos no local, e durante a instalação deles não é necessário nenhum serviço de equipamento especial. Basta envolver 1 ou 2 pessoas, e as rodas pesadas não vão destruir o nosso trabalho de paisagismo. Com eles, é possível instalar uma fossa cética até mesmo em lugares onde um guindaste ou caminhão Munk não consegue chegar. Só depois de bastante tempo percebemos que esses anéis podem se tornar bordas perfeitas para canteiros elevados, aquecidos e, desta vez, redondos. Assim que tivemos essa ideia, começamos imediatamente a decorar o anel no estilo mediterrâneo. Nossa Bielorrússia não tem acesso a nenhum mar. Talvez por isso a gente queira um pouco do Mediterrâneo, pelo menos em um quintal separado. Na Europa não somos os únicos assim. Os austríacos e suíços também ficam tristes sem mares. Decidimos fazer um novo canteiro redondo no lugar de uma macieira quase seca. Seus galhos, em vez de jogá-los inutilmente no fogo como manda a tradição eslava antiga, eu os transformei em um recurso valioso para os futuros canteiros, com a moderna parcimônia bielorrussa que nos ajuda até a cultivar camarão. E a consciência de que assim se obtém a matéria orgânica grosseira mais útil dá ainda mais sentido ao trabalho. Tenho uma ideia inovadora para uma nova horta elevada, quente e super produtiva para esta temporada. Por isso, não deixe de se inscrever no canal Canções de Yasha Koshiak. Assim você ficará sabendo de tudo em primeira mão. Você pode apoiar as soluções baratas e eficazes para a horta e construção clicando no botão patrocinar no YouTube ou pelo serviço Boost. O link está na descrição do vídeo. Minha esposa estava tendo um bom progresso em dar às pedras uma aparência mais natural, complementando minha criatividade no estilo de jardim de infância soviético. As bordas do canteiro redondo ficam bastante resistentes devido à rigidez da forma. Não é necessário enterrá-lo no solo e nem mesmo usar estacas, mas decidimos enterrar cerca de 10 centímetros, pois achamos a altura de 60 centímetros um pouco exagerada.
Assim, não daria para conseguir matéria orgânica suficiente. Por outro lado, nem foi preciso remover o gramado. Talvez alguém diga que não faz sentido cultivar alimentos, que é mais fácil comprar tudo. Se você ler a palavra horta ao contrário, vira caro. Talvez isso não seja uma coincidência. Via de regra, os legumes e frutas comprados em loja nem se comparam em qualidade com os que você cultiva por conta própria. Desta vez, foi decidido usar lenha de pinho como matéria orgânica bruta. Dê uma olhada em um mercado especializado, onde são vendidos verdadeiros legumes e frutas orgânicos, e você vai entender completamente o que significa caro. Ainda havia serragem atrás do galpão. Da primeira vez, não consegui abandonar completamente os planos de usar concreto de serragem, mas a cada nova horta feita com compósito à base de Penoplex, eu me lembrava cada vez menos do concreto de serragem. Essa horta será para mirtilos. Temos muitos pântanos por aqui, então geralmente não há falta de turfa especial para mirtilos. Um pouco de fertilizante mineral para mirtilos e a horta está pronta para o plantio. Acho que estamos no caminho certo. Os novos canteiros ajudam a reduzir significativamente a quantidade de trabalho e, consequentemente, o custo do que é cultivado. Deixo os links para vídeos muito detalhados sobre todas as nossas hortas aqui embaixo deste vídeo. Meu amigo Denis, que mora na fria região de Pskov, também já fez canteiros altos e quentes usando poliestireno estrudado. E também o amigo Konstantin, que cultiva sua horta e constrói junto com a gente aqui ao lado. Deixe um joinha, inscreva-se no canal Canções de Yasha Koziak, siga o grupo no VKontakte e no Zen, todos os links estão abaixo do vídeo, ative também o sininho, assim com certeza vou manter vocês informados. Que a paz reine em todo o mundo. Obrigado!